Oi, meu pessoal lindo! Hoje estamos aqui com um novo vídeo e vamos reagir, eu vou reagir aos sotaques brasileiros. Eu sei que tem muitos sotaques no Brasil. O Brasil é um país muito grande, com muitas regiões diferentes, com vários sotaques. E então hoje eu vou reagir a um vídeo que explica as origens desses sotaques. Eu achei muito interessante saber, então vamos assistir esse vídeo para ver de onde vêm os sotaques diferentes do Brasil. Eu sei diferenciar o sotaque carioca, também o sotaque do interior de São Paulo. Eu não sei porquê. Eu acho que sim, porque pelo R, né? Porque é muito marcado, assim, muito puxado. Assim, muito por São Paulo do interior. É como se um americano falasse português. É bem marcado. Por isso eu sempre reconheço esse sotaque do interior de São Paulo. Eu também sigo algumas blogueiras que têm bem esse sotaque, assim, bem forte. Tá não, né? Que é pesca esportiva, mas se você não mandar uma foto de uns peixes pra mim, eu não vou estar entendendo, não. Eu gosto muito desse sotaque, na verdade, porque é muito assim, muito assim, americano. Também sei diferenciar o sotaque. Não tem um só sotaque nordestino, eu sei, porque tem várias regiões diferentes que tem sotaques diferentes também. Alguns sotaques do Nordeste têm o S chiado, assim como o S carioca. Mas também tem regiões que tem o T e D chiado e outros não. O G e Ti. Por exemplo, gente, cidade. Eu sei também que no Sul tem também regiões. Eu não sei bem quais, Santa Catarina, eu acho, Gaúcho. Eu nem sei se é a mesma região. Gaúcho, eu acho, sim. Que não tem esse D e T chiado. Por exemplo, fala também, ao invés de dia, falam dia, meu dia. Então, essas são algumas diferenças que eu sei, mas não são muitas. E tem vários sotaques que eu ainda até hoje não sei diferenciar. Por exemplo, sotaque mineiro, sotaque, sei lá, mais os sotaques do sul. Também alguns sotaques do nordeste que não sei bem diferenciar, assim. Eu fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, fui para Salvador. Eu sei diferenciar os sotaques mais paulistas e cariocas, mas mesmo o sotaque baiano eu não sei diferenciar muito, assim. Eu sei que é um pouco mais devagar, assim, também um pouco cantado, mas além disso não sei bem diferenciar. Então vamos ver esse vídeo das origens dos sotaques brasileiros. Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Uma coisa, o pessoal fala muito que assim, no Brasil tem muitos sotaques e tem várias formas de falar, mas isso na verdade é em todos os países, porque mesmo aqui na Alemanha a Alemanha é bem mais pequena do que o Brasil, né? Mas mesmo aqui tem vários diferentes sotaques. Você indo de uma região para outra, as pessoas vão falar diferente, né? Na verdade em todos os países sempre tem vários sotaques diferentes. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta? Eu pronunciaria porta, ou seja, não marco bem AR. Não marco, falo porta, sim. Ou porta? E essa aqui? Porta ou porta. Eu falaria porta. Nem sei porquê, mas não sei, eu aprendi assim.
Eu não sei como eu aprendi. Eu acho que porque as maiorias das telenovelas que eu assistia eram com sotaque carioca, né? Então eu peguei algumas coisas que eu gostei. Na verdade, porque como eu aprendi o português sozinha, eu peguei um pouco de cada sotaque que eu gosto. Por exemplo, a R aqui, nossa pronúncia. Então, como eu assistia muitas telenovelas cariocas, assim, fala porta, né? Sem marcar bem a R. Mas eu não falo muito com chiado, assim como fazem os cariocas, porque não gosto. Como é um pouco como o português do Portugal, eu não gosto muito. É muito assim, é demais. Você apostou sua grana no bolão ou no bolão? Pois é. O que é bolão? Eu não sei o que é bolão. Me deixa aqui nos comentários, por favor. O que é bolão? Se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio. Eu também gosto como ele fala, Porto Alegre. Porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de 5 séculos. Ele também tem sotaque de interior de São Paulo, o paulista, assim, por quê? Por quê? Eu acho. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da África e, claro, os índios que já viviam por aqui. É claro que faz muito sentido, né? Por isso que tem tantos sotaques diferentes. Cada um trouxe seu sotaque, digamos. Gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R caipira. A história do R de porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas. E é claro... Ele falou idiomas. Eu não sei se é uma coisa assim, porque algumas pessoas falam assim, agregam uma N onde não tem. Idiomas, ao invés de idiomas. Porque eu conheço também pessoas que fazem isso. Brasileiros que fazem isso. Falam, por exemplo, igual ao invés de igual. Não sei. Não sei se é também um sotaque, se é uma coisa. Comenta aí embaixo. Que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pedro de Magalhães. Eu gosto muito do sotaque assim, carta, Portugal. Gândalo, um historiador da época. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Nos séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira. Por isso! Nossa, eu no começo, quando eu estudei o português, eu falava... Não, quando ouvia o português brasileiro, eu falava, nossa, por que essa gente não pronuncia R? Por que pronuncia como se fosse H? Como se rei, ao invés de rei? E daí não entendia como não se pronunciava a R em português brasileiro. E no começo não gostava muito disso. Mas logo fui me acostumando e gostando desse sotaque. Retroflexo. A R cairi. Também chamado de R retroflexo. Já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta tá sempre aberta.
Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes, tipo em carro. Dá pra ouvir isso em algumas regiões do sul ou em bairros paulistanos, como a Moca, o Brás ou o Bexiga, que possuem forte influência da Itália. Italiano faz sentido, carro. De pronunciar a R mais assim. É mais como a R espanhola. Carro, carro. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta, no Rio, virou porta. E por que é Porta. Nossa, muito interessante saber disso. Não sabia nada disso. A corte falava desse jeito. E uma vez você entende a origem das pronúncias, você também entende mais a forma de falar das pessoas. Antes, por exemplo, como eu falei, não entendia por que se pronunciavam essas palavras assim, por que o português brasileiro não pronunciava as R's no começo das palavras, por exemplo, por que existiam os T's e D's como dia, assim, não entendia. Mas com isso, tá tudo explicado. Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas... Ah, sim, porque francês, a R francesa é R, né? Era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte... É claro, porque a R francesa é bem aqui na garganta, bem atrás aqui. Portuguesa saía imitando esse jeito de tempo, a elite carioca adotou o costume, e aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio, sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. É muito chiado, é muito, eu não sei, eu nem consigo falar as palavras assim, com muitas S's, não. Assim como o R, o culpado pelo S com o som de SH foram os portugueses, já que eles falavam com chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o S chiado. Ah, Tupi-Guarani. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na balaia. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam português dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali, e o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes, daí não teve jeito. A cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois é. Esse é o sotaque típico do Paraná. O estado virou um polo intenso de imigração a partir... Ah, sim, leite quente. Sim, esse sotaque aí é típico do Paraná, no sul. Mas se tivesse ouvido assim, eu tivesse falado que é o sotaque do Nordeste. Porque também tem regiões no Nordeste que falam assim... bem parecidos, nos meus ouvidos, pelo menos. Assim, leite quente, gente, assim. A partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no dente. Mas não é só no Paraná que... Dente. Ah, nossa, isso faz todo sentido agora. Vogais depois de T ou D
recebem variações. E em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia, lá em Olinda. Outro grande contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E, sem dúvidas, isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor, ou Calor. tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro, são coisas que aparecem. Cheiro. Cheiro. Eu também falaria cheiro. Cheiro. Cheiro e calor. 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 Com frequência em dialetos africanos. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte. Porque ele fala dialetos africanos. Primeira coisa que não tem dialetos. Tem dialetos sim, mas são línguas, várias línguas, né? Porque os escravos que foram trazidos para o Brasil eram não só de um país, eram de vários países. Então falavam várias línguas diferentes. Tem muitos que falavam Yoruba, que falavam Igbo, que falavam... Nossa, porque em um só país tem mais de 50, 60 línguas. Não são dialetos, são línguas mesmo. Só uma aclaração. Popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme e não tá só na maneira de falar não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você tá, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo, farol, sinaleira, luminoso e esse bichinho? Eu ouvi falar farol e também semáforo, porque semáforo é a mesma palavra em espanhol. Semáforo eu já conhecia e farol. Aqui, uns dizem libélula, mas dá pra chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague, cavalo do cão, cachimbal, Nossa, eu conhecia cigarra e só isso. Cachimbal, não dá pra ver tudo isso numa aula de português, muito menos num único vídeo. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então tá valendo. Bom, esse foi o vídeo das origens dos sotaques brasileiros. Foi bem interessante, porque tem uma grande maioria das coisas que eu não sabia. E isso ajuda muito para compreender a língua, né? Porque quando você compreende a língua, você também observa mais e você consegue falar melhor e melhorar sua fala também, seu sotaque. Eu gosto muito disso, porque eu sempre tô tentando melhorar mais e mais, falar mais próximo aos nativos. Isso faço em todas as línguas que eu falo, sempre tô bem assim de ouvido, como as pessoas pronunciam, como elas falam. Então isso do sotaque me interessa muito, sempre. Bom, achei muito legal esse vídeo, essa explicação dos sotaques, das origens dos sotaques. Comentem embaixo de onde vocês têm seus sotaques e até o próximo vídeo. Tchau!